Boa noite aos trabalhadores, amigos, colaboradores, dirigentes do Centro Espírita Casa de Tio Ormindo, onde já estive por 2 vezes presencialmente, agora já no formato virtual, para fazer essa exposição, colaborando com os trabalhos da casa mais uma vez e tentando de alguma forma emprestar o nosso apoio a essas atividades, que eu acho que é muito importante que as atividades, mesmo nessa época de pandemia, permaneçam naquilo que podem permanecer, as atividades que podem ser executadas, e as palestras são dessas atividades que podem ser executadas, e nós estamos muito felizes em poder colaborar, embora não estejamos vendo aqueles que nos acompanham, mas nós sentimos a sua presença e por isso estamos muito felizes em colaborar com esse trabalho. E na noite de hoje, o tema que nos foi proposto para a nossa exposição é mediunidade com Jesus. E quando nós pensamos em mediunidade com Jesus, todas as vezes, pelo menos que eu tenho podido ouvir palestras sobre esse tema, os palestrantes costumam recorrer àquele trecho do Evangelho de Mateus, capítulo 10, versículo 8, em que Jesus, falando aos seus discípulos, ele vai dizer, curai os enfermos, limpai os leprosos, expulsai os demônios, ressuscitai os mortos, dai de graça o que de graça recebestes. Então, esse trecho do Evangelho de Mateus é bastante utilizado pelos nossos companheiros que participam desse trabalho de exposição doutrinária, para reforçar a ideia de que a mediunidade com Jesus é a mediunidade que não exige pagamento em troca, é a mediunidade que é feita santamente. Santamente no sentido de é a mediunidade pura, é a mediunidade sem qualquer outro interesse que não seja servir à espiritualidade, servir aos espíritos que recorrem ao médium como um aparelho de comunicação para que esses espíritos possam se expressar entre os encarnados, mandando notícias, dizendo do seu estado no mundo espiritual ou buscando ajuda, quando possível, no plano dos encarnados. Então, nesse sentido, é que se diz, dai de graça o que de graça recebeste. Pensando na mediunidade como uma faculdade orgânica, né, e não como uma espécie de graça no sentido de dom especial, mas como uma faculdade orgânica que qualquer um está apto a possuir. Acontece que os espíritos, no livro dos médiuns, que aliás é preciso dizer, o livro dos médiuns é a continuação do livro dos espíritos. Embora ele tenha sido publicado em 1861, a gente precisa lembrar que o livro dos espíritos é de 1857, mas a sua edição definitiva, aquela com 1019 questões, é de 1860. E Allan Kardec houve por bem não tratar das questões sobre mediunidade, embora tivesse falado acerca da influência dos espíritos sobre os nossos pensamentos e atos. Ele não vai tratar da questão da mediunidade na obra fundamental, no livro dos espíritos. Ele vai tratar em um livro que ele chama de continuidade do livro dos espíritos, mas é um livro à parte, é uma obra à parte. Bastante densa, bastante rica, com muitas informações e certamente como um manual de todo médium para o desenvolvimento e para a educação da mediunidade, fundamental a leitura, o estudo, a reflexão desta obra, o Livro dos Médiuns. E lá está escrito que todo aquele que sente, em maior ou menor grau, a influência dos espíritos é, portanto, médium. Todo aquele que sente, em maior ou menor grau, veja, a influência dos espíritos. Então, desde o momento que eu sou influenciado, e mais do que isso, desde o momento que eu sinto essa influência, porque influenciados todos nós somos, mas desde o momento que eu sinto essa influência,
né, os espíritos disseram, bom, esse é médium. Tá, mas logo adiante ele vai dizer que nem todos, alguns poucos, não são susceptíveis de sentir essa influência. Portanto, esses não seriam médiums, mas se constituem uma exceção à parte. O que nos interessa aqui para a reflexão sobre a mediunidade com Jesus, quer dizer, para o exercício da mediunidade no bem, voltada à prática da assistência espiritual, o que nos interessa é aquele tipo de médium que serve de intérprete dos espíritos. E isso aqui nos interessa quando nós falamos de mediunidade com Jesus. São aqueles médiuns que são os intérpretes do mundo espiritual. Naquilo que Allan Kardec ele descreve no próprio conceito de espiritismo como relações do mundo visível e do mundo invisível. Como é que se dão essas relações entre o mundo visível e o mundo invisível? Pela influência que os espíritos desencarnados exercem sobre os encarnados, seguramente que sim, né? Mas também através da faculdade mediúnica, que vem demonstrar, a partir de comunicações que são trazidas ao mundo pelos espíritos desencarnados, vão demonstrar não apenas a existência do mundo espiritual, mas vão demonstrar essas comunicações, como as coisas se dão no mundo espiritual, como os espíritos fazem essa passagem daqui para lá, da dimensão física para a dimensão espiritual, né? Quais as atividades que eles realizam no mundo espiritual. Todas essas informações, elas vieram através da mediunidade. E é importante dizer que, se o espiritismo não criou a mediunidade, porque de fato não criou, a mediunidade existe de todo sempre. Essa é uma faculdade orgânica, como é a visão, o tato, a audição, o paladar e o olfato. A mediunidade também é assim, também é uma faculdade orgânica. No entanto, essa faculdade orgânica, nem todos a têm em caráter ostensivo. Então, aqueles que possuem essa faculdade de maneira ostensiva, ou seja, aqueles que podem demonstrar cabalmente que estão sob influência dos espíritos e podem servir de intérprete para esses mesmos espíritos, esses é que nós vamos chamar de médiuns, né, no tocante ao tema que é proposto, mediunidade com Jesus. E o exercício da mediunidade, ele já vem sendo realizado em todas as épocas da humanidade, sob diversos nomes. Os médiuns foram chamados ao longo da trajetória evolutiva do homem sobre a Terra, foram chamados de diversos nomes, né? Diversos nomes. No entanto, se o Espiritismo não criou a mediunidade, o Espiritismo deu cidadania à mediunidade. O Espiritismo transformou a mediunidade em uma atividade de construção do bem, no plano individual, mas também no plano coletivo. Basta dizer que o Livro dos Espíritos foi praticamente todo ele elaborado, fora alguns recortes, alguns comentários, considerações que Allan Kardec faz, e o que está na introdução, na conclusão, que também são ensaios que foram escritos por ele, mas todo o resto veio através da revelação mediúnica. Todas as respostas que foram dadas por espíritos que se encontravam aptos a dar essas respostas. Nem todos eram espíritos superiores, né? Todos aqueles que responderam às indagações de Allan Kardec, na codificação como um todo, basta ver que em O Céu e o Inferno, Allan Kardec traz relatos de espíritos sofredores, de espíritos infelizes, de criminosos arrependidos. Então, nem todos eram espíritos elevados. No entanto, aqueles que responderam
as questões do Livro dos Espíritos possuíam um certo grau de elevação que lhes permitia trazer essas respostas que foram todas elas catalogadas, foram muito bem filtradas, peneiradas pelo senso crítico muito rigoroso de Allan Kardec, transformando aquilo que estava esparso em um conjunto absolutamente, um bloco absolutamente monolítico, nesse sentido, um corpo de doutrina que é possível você ler do início ao fim, né, dentro de uma lógica, dentro de uma didática que nos impressiona a todos. Mas, embora Allan Kardec tenha compilado, organizado e colocado tudo dentro dessa didática que nós dizemos que é uma didática primorosa, aliás, ele era craque nisso, vamos dizer de passagem que ele era muito bom em simplificar as coisas, ele faz isso muito bem na codificação, mas os ensinos vieram por meio dos espíritos, através de médiuns. E o fato que é muito interessante está inclusive descrito no filme, quer dizer, descrito não, porque não é uma descrição, né, mas foi colocado dentro do filme o fato que chamou a atenção quando uma das médiuns vai ter com Allan Kardec para se queixar do fato de o seu nome não ter constado na obra. E Allan Kardec vai dizer que aquela obra não pertence nem a ele, nem aos médiuns. Aquela obra pertence aos espíritos que a ditaram. Então, o espiritismo, ele dá cidadania aos médiuns, porque ele coloca os médiuns na condição não de adivinhos, como eram antigamente, né? ou dos pajés, ou dos xamãs, ou de outras denominações que no passado davam ao médium algo de espetaculoso, algo de sobrenatural. Eles eram dotados de um poder sobrenatural, muitas vezes para se antecipar aos fatos, para adivinhar o que ia acontecer, para interpretar os sonhos, né, por exemplo. As pitonisas eram muito solicitadas, muito requisitadas. Inclusive, imperadores, generais iam ter com esses médiuns para se aconselhar com relação às guerras, se deveriam ir, se não deveriam ir, e esses médiuns consultavam os deuses e depois vinham e traziam respostas para os generais, dizendo pode ir à guerra, que as tropas vão vencer essa batalha, não, você não deve ir, e muitos generais, inclusive, desistiam, ou se sentiam mais fortalecidos para ir à guerra a partir dessas informações que eram trazidas do mundo espiritual, segundo os relatos desses próprios médiuns, ou adivinhos, ou enfim, o nome que se quiser dar, e nomes que eram dados à época. O fato é que, com o Livro dos Médiuns e a ascensão, digamos assim, a ascensão da mediunidade, né, a um outro patamar, né, deixando aquele patamar por exemplo, na Idade Média era bruxaria, tá? Pensar que muitos médiuns foram queimados, ou muitos médiuns foram torturados simplesmente por dizer que tinham visões, né, e que recebiam informações e instruções do mundo espiritual. Muitos deles, muitos santos da Igreja Católica, inclusive, que no início, num determinado momento, foram contestados e até mortos, caso de Joana d'Arc. Joana d'Arc se transformou em uma santa da Igreja depois de ter sido queimada, mas por se reconhecer que depois, no tempo depois, reconhecendo-se que, de fato,
ela tinha essas visões, mas aí a visão que ela tem passa a ser considerada pela igreja como milagres, né, como visões, né, que não são essas visões que depois o Espiritismo vem mostrar para nós, que são apenas fenômenos, né, digamos, fenômenos naturais que ocorrem, né, a partir dessa faculdade mediúnica que muitos têm na forma ostensiva e outros nem tanto, né? Nós possuímos menor ou maior grau porque sofremos a influência dos espíritos, porque não percebemos a influência deles, mas não somos médios ostensivos. O fato é que, quando falamos em mediunidade com Jesus, nós precisamos pensar do ponto de vista da finalidade dessa mediunidade. É o primeiro aspecto, considerar qual a finalidade dessa mediunidade. Por que ela existe? Se a gente pegar esse recorte do Evangelho de Mateus, 10:8, capítulo 10, verso 8, a gente vai observar Jesus falando em curai os enfermos. Né? Curai os enfermos. Claro, havia muitos enfermos na época, cegos, coxos, estropiados, acelerados, havia muita enfermidade. É claro que essa enfermidade, ela se devia, primeiro, a um aspecto que é material, sanitário mesmo. A condição da época era muito precária. As condições de higiene, as condições de vida eram muito precárias. Então, era de se esperar que as pessoas adoecessem mesmo, claro. Mas, em segundo lugar, essa doença vai se dar também pelo aspecto moral. Né? Porque reconhecendo que as enfermidades do corpo, em boa parte, expressam uma enfermidade que nasce na alma. Logo, se havia muitos doentes, quer dizer, se havia muita doença, é porque a condição moral também daquele povo, né, não era muito boa. Logo, Jesus vai tratar de um aspecto ao mesmo tempo que ele trata do outro aspecto. Ele vai dizer, curai os enfermos, limpai os leprosos. Parece a mesma coisa, curai enfermos, limpai os leprosos, mas limpai os leprosos tem uma outra concepção, porque aqui limpar os leprosos é um fenômeno, né, é uma mediunidade de efeito físico, né? Você impor as mãos, como Jesus fez, ele impunha as mãos e o seu magnetismo pessoal era capaz de limpar aquelas chagas, de expurgar tudo aquilo, e a pessoa saía dali com a pele totalmente asepsiada, né? Com a asepsia feita e curada completamente. Não havia mais aquelas marcas profundas da lepra, que hoje, sabe-se, não é lepra. Quer dizer, lepra era o nome que se dava à época, mas hoje, né, são os portadores de hanseníase. Então, os hansenianos. Logo, o que a gente quer dizer é que curai os enfermos, limpai os leprosos, e depois Jesus vai dizer, ressuscitai os mortos. É claro que, nesse sentido, ressuscitai os mortos, parece aqui uma figura, né? Parece que Jesus está falando aqui por símbolos, ressuscitai os mortos, porque sabemos que não é possível trazer à vida física aquele corpo que já pereceu. O espírito até pode voltar numa outra encarnação, mas, né, o corpo, uma vez em morte cerebral, extintas as suas forças, né, extintos os seus movimentos todos, ele não pode mais retornar à vida. No entanto, Jesus vai dizer, ressuscitai os mortos. E nesse sentido, nos parece, e isso faz crer que ressuscitai os mortos estava Jesus se referindo àquelas pessoas que mesmo em vida
já haviam morrido do ponto de vista moral, do ponto de vista espiritual. Eram espíritos que estavam encarnados como se não estivessem, né, porque viviam uma vida quase que vegetativa, né. A impressão que nós temos é essa, quando ele fala de mortos, ou como ele fez com relação a Lázaro, que está muito bem explicado no Evangelho em a Gênese, lá Milagres e Predições, né, quando ele ressuscita a Lázaro e os espíritos vão dizer que Lázaro de fato não estava morto, o seu corpo não havia perecido ainda, é que os fenômenos de catalepsia eram comuns à época e muitos espíritos eram enterrados quando ainda possuíam vida. E nesse sentido, Jesus pode ter dito também, ressuscitai os mortos, quer dizer, aí não é mais naquele sentido de o corpo que estava morto, que pereceu, né, cuja atividade cerebral já se extinguiu, ele pode voltar à vida. Não era nesse sentido. As atividades, os sinais vitais ainda estavam presentes naquele corpo, mas ele aparentemente estava morto. Então, ressuscitar os mortos tem essa conotação. E expulsar os demônios, que aí, claramente, referindo-se a uma atividade que é de natureza espiritual. Expulsar os demônios é usar do magnetismo pessoal ou do magnetismo espiritual, servindo de conduto, de meio por onde aquele fluido espiritual vai passar para debelar aquela influência, para eliminar aquela influência. Expulsar os demônios, na verdade, é afastar o obsessor do obsidiado, que também era muito comum à época, porque os evangelhos, eles descrevem, né, vários e vários fatos onde Jesus intervinha em favor do obsidiado, afastando os obsessores. E muitas vezes causando até nos próprios discípulos, né, uma certa admiração, porque os discípulos tentavam fazer e não conseguiam. E Jesus, então, impunha as mãos, ou então ordenava simplesmente que o obsessor se retirasse, e ele se retirava. Os discípulos não compreendiam, porque eles próprios não tinham conseguido fazer, e então Jesus dizia, é pela falta de fé. Porque para expulsar demônios desse jaez, né, dessa natureza, é preciso muito jejum e oração. Quer dizer, é preciso, na verdade, uma autoridade moral muito acima da média. E por isso Jesus tinha essa autoridade moral a ponto de os espíritos se afastarem instantaneamente. Não precisava de muito tempo, não. Porque os espíritos sabiam que eles estavam diante do governador espiritual do planeta e de alguém que tinha uma autoridade moral suficientemente grande para dizer, afastai-vos, e eles se afastavam. Mas para os médiuns da atualidade, né, diante desse cenário, diante das muitas curas que Jesus fez, diante dos fenômenos mediúnicos que aconteceram durante toda a história da humanidade, eu poderia dizer aqui, sem qualquer preocupação de errar, que os grandes fatos, os fatos mais extraordinários da humanidade, tiveram uma participação de médiuns, que receberam inspiração do alto para que aqueles fatos se concretizassem. A história da humanidade, por mais que os historiadores não se deem conta disso, ela está permeada, preenchida desses fenômenos. Grandes decisões de reis, de imperadores, de artistas até, nas suas pinturas, nas suas obras, arquitetos, engenheiros do passado, sobretudo, quando construíram grandes obras, extraordinárias obras, muitas delas concebidas sob inspiração do alto.
Por isso, a história da humanidade, posso dizer com tranquilidade, ela está prenhe, ela está repleta desses fenômenos. Isso porque os espíritos vêm nos dizer que o intercâmbio entre os dois planos é incessante, ele não para. Ele não é interrompido em nenhum momento. Nós estamos no intercâmbio permanente. E, sobretudo, esses artistas, né, às vezes compõem obras de arte, obras-primas, como na música, obras de arte, como na pintura, sob efeito de êxtase, né, em êxtase. Às vezes, uma pintura que pode ser feita a 4 mãos, por exemplo, 2 do artista, ou 2 mãos, se a gente considerar uma do artista e uma do espírito. Mas essa é a história da humanidade. E após o Livro dos Espíritos, que é em 1857, e os subsequentes, a gente vai perceber que a mediunidade ela começa a ganhar uma força extraordinária, eu chamei de cidadania, né? Os médiuns passam a exercer esse papel de forma mais livre, de forma mais, digamos, responsável até, sob certas condições, né? Mas com credibilidade. Por isso eu digo cidadania, com credibilidade. Tá? Mas como com credibilidade? Olha, desde a época de Allan Kardec, nós já vamos observar muitos e muitos trabalhos de pesquisa em cima da mediunidade, né, que marcaram época. Estão aí até hoje, estão registrados nos anais da história, digamos, do moderno espiritualismo, para usar essa expressão, né, do moderno espiritualismo, né, pesquisas que foram feitas por grandes cientistas, pesquisadores, homens da época, e que trouxeram para nós informações preciosas sobre o exercício da mediunidade e a sua finalidade. Porque a mediunidade ela é exercida com uma finalidade de trazer ao mundo informações dos espíritos às quais nós não temos acesso. É claro que quando nós pelo processo do desdobramento, do desprendimento parcial durante o sono, nós visitamos a dimensão espiritual, nós tomamos conhecimento de muita coisa, mas quando voltamos, isso que nós vimos lá praticamente se apaga. E ficam apenas pequenos traços que nós vamos lembrando de conformidade, né, às vezes até com a nossa elevação espiritual, se nós estamos mais elevados, se estamos em maior conexão, em maior comunhão com o mundo espiritual, ou simplesmente apagamos, esquecemos. Mas os espíritos não cessam a sua influência. Então, eles continuam influenciando todas as obras que são realizadas no mundo material, sejam aqueles trabalhos que eles começaram e, ao retornar ao mundo espiritual, dão continuidade como espírito desencarnado, e aí eles terão que se valer da mediunidade de alguém encarnado para exercer essa influência, né? Então, isso também pode acontecer, tá certo? E seja a partir de reuniões que são realizadas no mundo espiritual por esses mesmos espíritos que deliberam sobre certos assuntos e depois eles fazem com que esses assuntos cheguem ao mundo espiritual através da mediunidade de alguém. Então vejam que há uma finalidade por trás que não é do fenômeno em si mesmo. O fenômeno em si, ele não tem tanta importância. Não tem tanta importância. Embora Kardec investigou, mas investigou como uma forma de esclarecer, de orientar os médiuns, para que eles pudessem exercer a mediunidade de conformidade com Jesus, com aquilo que Jesus ensina. Mas não é para fazer do fenômeno o fato em si, até porque vai chamar a atenção. Há muitos que se prendem ao fenômeno, mas não extraem do fenômeno
os ensinamentos morais, o sentido moral que aquelas comunicações, que aquele fato mediúnico nos trazem. Então nós perdemos a melhor parte. Nós ficamos só no fenômeno e perdemos a parte moral da mediunidade, que é a que mais nos interessa. Porque o fenômeno pelo fenômeno não tem muita importância. Mas é o conteúdo da comunicação que nos interessa. É aquilo que a comunicação revela para nós, né, em termos de ensinamento, esclarecimento à humanidade, para que a humanidade possa caminhar mais rapidamente em termos de progresso intelectual e de progresso moral, sobretudo. Então, exercer a mediunidade com Jesus, como está proposto no tema, é também atender a essa finalidade que o governador espiritual do nosso planeta, o próprio Jesus, estabeleça que seja assim. Portanto, os médiuns devem ser intérpretes fiéis dos espíritos que trabalham em prol do progresso da humanidade. Essa é uma finalidade fundamental da mediunidade com Jesus. É o médium a serviço de Jesus, um médium a serviço da grande obra de regeneração da humanidade, que é presidida por Jesus como o governador espiritual do planeta. Jesus preside a grande obra de regeneração e se utiliza dos médiuns para que os espíritos possam trazer ao mundo informações, esclarecimento, elucidações acerca de muitos temas relevantes. Os espíritos influenciam a nós outros, muito mais do que imaginamos, isso é certo, está no livro dos Espíritos, mas não é só a influência do ponto de vista individual como nós pensamos. Os espíritos nos influenciam para que a gente faça, para que a gente cometa um ato qualquer, né? Ou os espíritos nos influenciam para que nós trabalhemos do bem, é verdade, também, aliás, influenciam muito mais até para que nós hajamos no bem. Nós é que muitas vezes fechamos os ouvidos aos conselhos dos espíritos. Mas para além dos ensinamentos individuais que os espíritos nos trazem, existem também esses ensinamentos que vão permear a sociedade como um todo. Os ensinamentos que vão fazer com que a sociedade cresça, progrida, evolua do ponto de vista intelectual e do ponto de vista moral. Todos os trabalhos que estão neste momento acontecendo na face da Terra, vamos pensar aí, os homens estão buscando uma vacina para a Covid. Há espíritos trabalhando também, e inspirando os homens que estão aqui na Terra. Esses homens o que são? São médiuns. E essa mediunidade é exercida com Jesus, porque atende a um propósito do mestre, do governador espiritual, que é promover a regeneração moral da humanidade. Então tem este sentido que é muito importante. Mas também há um outro sentido na mediunidade com Jesus, que é a transformação moral do médium. E esse também é um capítulo muito importante. Eu estava recentemente, na verdade, ainda estou em curso, a leitura do livro de Joana de Ângelis, intitulado Entrega-te a Deus. E um dos capítulos, logo os capítulos iniciais que eu li faz algum tempo, tem o título Mediunidade Responsável. E Joana de Ângelis vai falar exatamente dessa mediunidade com Jesus. Como é que se dá essa mediunidade com Jesus do ponto de vista individual. E ela vai dizer que a mediunidade com Jesus para os médiuns é a própria cruz da sua redenção, quer dizer, da redenção desses médiuns. E é uma oportunidade preciosa que os médiuns não podem perder. Não devem perder. Porque muitos médiuns fogem ao compromisso mediúnico que assumiram no passado com receio. Com receio, e olha que o compromisso foi assumido no mundo espiritual, mas quando
Esse espírito reencarna com a proposta de exercer a mediunidade com Jesus para o bem, na construção do bem, não apenas para atender aos interesses individuais, mas também para atender aos interesses da sociedade, interesses coletivos, o progresso do nosso globo. Esses médiuns, eles esquecem-se do compromisso que assumiram e, por temer a mediunidade, por tudo aquilo que se construiu ao longo do passado, por todas as ideias falsíssimas que se criaram em torno da mediunidade, esses médiuns vão recuar diante do compromisso. E, ao recuarem diante do compromisso, eles podem estar agravando os seus débitos, no sentido de retardando o seu crescimento. Agravar os seus débitos aqui é no sentido de retardar o seu crescimento, não aproveitando aquela faculdade que vem agora com toda a pujança, com toda a força, para que esses médiuns, a exerçam de forma saudável e cresçam do ponto de vista moral e espiritual. Mas eles se recusam por medo do exercício, por medo que o exercício da mediunidade possa lhes acarretar algum tipo de prejuízo à saúde, porque antes era visto assim. Muitos médiuns foram encarcerados, para usar essa expressão, que é bastante forte, mas era o que acontecia. Foram encarcerados, porque os manicômios, embora não se constituíssem em prisões, exatamente, mas eram verdadeiros cárceres, de onde os internos não conseguiam sair jamais, porque entravam ali doentes, e quando conseguiam sair, poucos, eu diria, né, se recuperavam. Nos manicômios de antigamente, poucos se recuperavam, e os que conseguiam sair de alguma forma, ainda que estivessem demonstrando uma capacidade, uma lucidez, uma recuperação, eles quase que eram obrigados, porque as famílias os abandonavam. Então, quando eles conseguiam sair, eles não conseguiam mais retornar às famílias, porque as famílias haviam abandonado. Então, para eles, era melhor, às vezes, permanecer no manicômio. Mas não eram alienados mentais, ou, como à época se dizia, não eram loucos. Essa expressão da época, que já não se utiliza mais nos dias de hoje. Não eram. Eram médiuns desajustados. Eram médiuns que não desenvolveram e não educaram a sua faculdade mediúnica. E foram internados à conta de loucos. Isso aconteceu muitas vezes. Muitos espíritos foram levados aos manicômios e lá permaneceram durante muito tempo, às vezes a vida toda, né? Mas eram apenas médios que tinham visões, né, e que, pela sua estrondosa faculdade mediúnica, a sua capacidade de captar o pensamento dos espíritos, esses pensamentos eles vinham e os obsessores se aproveitavam disso para, né, preencher aquele espaço que o médium não conseguia preencher com comunicações ricas, elevadas, saudáveis. Então vinham os espíritos e se assenhoravam dessa faculdade, da casa mental desses médiuns, e transformavam essa casa mental numa grande usina de pensamentos desordenados, desencontrados, perturbados, e os médiuns acabavam agindo como se loucos fossem. Loucos, mais uma vez, aqui dizendo a expressão da época. Mas, na verdade, não eram. O que eles precisavam era de tratamento espiritual, desenvolver a faculdade mediúnica, educar a faculdade mediúnica e exercer eficazmente. Mas isso não acontecia. Mas ainda hoje, né, quando a internação já não é frequente, eu diria que raramente acontece por esse motivo, mas ainda hoje esses médiuns, eles estão perturbados, eles estão em conflito, eles estão aturdidos dentro das suas próprias casas.
e dentro das suas próprias casas também sofrem discriminação, também sofrem preconceito e também sofrem isolamento. Dado que não se compreende. Então, um médium que nasce, por exemplo, numa família que exerce a religião de uma forma muito ortodoxa, né? Quer dizer, de uma forma muito rigorosa, uma família, às vezes, de fanáticos religiosos, que não conseguem ver nada além daquilo que lhes é doutrinado, vai ver no médium alguém que é possuído pelo espírito do mal, quer dizer, por Satanás, né? E vai levar esse médium para as religiões, para as igrejas, né, para os templos de maneira geral, né, e vão tentar expulsar o gênio do mal, o Satanás, né, muitas vezes a golpes mesmo, né, utilizando de métodos né, bastante rigorosos, que não vão trazer nenhum bem, antes vão apenas agravar a situação daquele médium. O que é preciso fazer para exercer a mediunidade com Jesus? Você que é médium, você que possui essa faculdade, já num grau um pouco mais ostensivo, você que reconhece em si mesmo a faculdade, mas que tem medo de exercer. O que é a mediunidade com Jesus? A mediunidade com Jesus é exatamente nós nos colocarmos, quer dizer, o médium se colocar à disposição do mestre para servir-lhe de instrumento do bem, da paz, do amor aqui na Terra, da regeneração do nosso planeta. É uma das mais, eu diria, uma das mais importantes, assim como é a do educador espírita, né, que leva o conhecimento espírita para milhares de pessoas, a do médium também, porque por meio dele, muitos espíritos em situação dolorosa são atendidos. Aí, aquela expressão de Jesus, ressuscitai os mortos, né, limpai os leprosos, porque há muitos espíritos que assim se consideram sujos, imundos, porque ficaram prisioneiros da culpa. O médium pode, a partir da colaboração com o plano espiritual, ele pode ajudar esses espíritos a eliminarem as suas chagas, as suas pústulas, as suas feridas que eles carregam, muitas vezes dolorosas do ponto de vista psicológico. O perispírito não está ferido, evidentemente, mas a psicologia daquele espírito, ele é capaz de sentir-se como se estivesse, e inclusive de criar na própria plasticidade perispiritual essas chagas. E alguém que consiga vê-lo, um médium vidente, por exemplo, ou no mundo espiritual, aqueles espíritos que estão em contato com ele, pode perfeitamente vê-lo assim, carregando aquelas chagas, que são chagas morais, na verdade, mas que repercutem no tecido perispiritual. Ora, os médiuns podem mitigar, abrandar a dor desses espíritos e recolocá-los, de alguma maneira, na direção das suas existências, do crescimento espiritual, né, fazendo com que eles acelerem o processo de recuperação, né, e depois de regresso ao mundo espiritual, ao mundo material, quando estiverem já prontos para isso. Esse é o papel do médium que exerce a mediunidade com Jesus. Também auxiliar aqueles que estão do lado de lá e que precisam muito, urgentemente, da ajuda do lado de cá. Outra questão também, que é muito importante, do exercício da mediunidade com Jesus, é daquele médium que se coloca à disposição dos bons espíritos para trazer comunicações elucidativas, esclarecedoras. E, nesse sentido, o médium terá que reformar o seu caráter, ele terá que renovar o seu pensamento, né? E
colocar a sua vontade à disposição do trabalho mediúnico. E isso talvez seja aquilo que mais impede, né, que mais tem impedido os médiuns na atualidade de trabalharem na seara mediúnica. Por quê? Porque a renovação dos pensamentos, porque a reforma do caráter, porque o exercício da vontade exigem um esforço muito grande da parte do médium. E ele nem sempre quer se submeter a essa disciplina, a esse regime de disciplina. A mediunidade com Jesus exige um regime de disciplina muito grande. É claro que a compensação é proporcional ao esforço que o médium vai realizar. É claro, a compensação, ao final, o merecimento é proporcional, o mérito é proporcional ao esforço que ele vai executar, mas nem sempre ele está disposto a executar esse esforço, porque ele acha que, ou porque ele não tem forças para isso, né, ou porque ele acha que não é o momento. Eu conheço pessoas assim, inclusive tenho conversado com essas pessoas sobre a importância delas exercerem a mediunidade responsável, conforme Joana de Ângeles nos acena, a importância dele exercer, porque se ele não exerce, a sua casa mental ela fica aberta para a infestação, quer dizer, para a ocupação de espíritos levianos, zombeteiros, espíritos que não têm nenhum compromisso com a verdade, né, e aqueles que querem prejudicá-lo. Ainda tem essa questão. Quer dizer, os seus vingadores, aqueles espíritos que têm interesse em prejudicar o médium, se utilizam dessa percepção mediúnica, dessa captação de pensamentos com muito mais facilidade que os demais, e exercem sobre esse médium uma influência muito maior do que exerceria alguém que não possui essa faculdade. E esse é um problema que o médium, aquela pessoa que começa a sentir os sintomas, que começa a ter visões, que começa a sentir mais ostensivamente a presença dos espíritos, né, que já chega até a rabiscar algumas letras, algumas frases, é hora de assumir o compromisso, para que não lhe suceda coisa pior, como dizia Jesus, né? Para que não lhe suceda coisa pior. Lembrando aquela máxima do Cristo, quando ele diz que aquele que possui a sua casa mental infestada, né, de invasores, e limpa a casa mental, mas não a ocupa. Então é aquele caso do médium que, por exemplo, está perturbado, ele faz um tratamento espiritual, né, ele consegue temporariamente afastar. Então, naquele momento do tratamento ali, ele faz as leituras edificantes, ele faz a prece, ele vai ao tratamento quantas vezes forem necessárias, 4 vezes, 6, 8, quantas forem necessárias, mas concluído o tratamento, sentindo-se melhor, ele, então, volta aos hábitos anteriores. Bom, agora eu estou curado. Bom, a casa foi limpa, ela foi desocupada. Naquele momento do tratamento foi desocupada. Mas Jesus vai chamar a atenção dizendo, se isso lhe ocorrer, né, e se você não ocupar definitivamente a sua casa, uma vez limpa, ela será ocupada por espíritos muito piores. Muito piores. Então, é um aviso, é uma advertência para os médiuns que sentem essa faculdade e não querem exercê-la. Mas para aqueles que já exercem a faculdade, né, também vale a advertência do mestre. Para aqueles que já exercem o labor mediúnico, também vale observar a questão da vigilância e da oração. Lembrando que a mediunidade com Jesus é uma mediunidade que se exerce 24 horas por dia, 7 dias por semana, 30 ou 31 dias ao mês.
conforme for o mês. Então, não é aquela mediunidade que se exerce apenas no momento do labor mediúnico, da reunião mediúnica, do tratamento espiritual. Não. O médium ele precisa estar vigilante durante todo o seu tempo, desde o momento em que ele acorda até o momento em que ele acorda. Quer dizer, porque quando ele dorme também, então é de uma hora a outra, 24 horas por dia, porque mesmo quando o corpo dorme, o corpo físico está em repouso, ele continua trabalhando, ele continua servindo a seara mediúnica, ele continua sendo um instrumento da espiritualidade para... É claro que a espiritualidade não faz isso para esgotar o médium, é claro que não. A espiritualidade não se utiliza dele, né, sem critérios, não. O médium também precisa de repouso, evidentemente que também precisa de repouso, mas durante esse período de repouso, ele não pode descurar-se da vigilância, não pode descuidar-se de estar vigilante o tempo todo, para que os seus pensamentos não sejam conspurcados, para que a sua vontade não seja direcionada, né, para a leviandade, para o palavreado chulo, para as atividades menos nobres. Né? É muito cuidado, deve ter o médium. Ou seja, de um modo geral, resumindo toda essa nossa fala em torno da mediunidade com Jesus, o que é necessário para exercê-la. Isso é que é mais importante e essa é a nossa mensagem final. Primeiro, assumir o compromisso. Isso é fundamental. Assumir um compromisso. E lembrar que esse compromisso foi feito, foi selado no mundo espiritual, com a chancela do próprio Jesus. Porque os espíritos disseram, neste aqui nós acreditamos, ele vai reencarnar com esse propósito e certamente vai nos atender, vai atender aos nossos interesses espirituais, né, se colocando à disposição e trazendo conforto para os espíritos em desesperação, aqueles que precisam de um tratamento espiritual e desobsessivo. Então esse é o primeiro, compromisso. O compromisso que foi assumido lá em cima, mas o compromisso também com a sua reforma íntima, com a sua transformação moral, com a reforma do seu caráter. Lembrando que os médiuns, se não são santos, e porque não são mesmo, né, não são espíritos ainda, podemos dizer, salvo raras e honrosas exceções, não são espíritos que podemos dizer são espíritos elevados, não são espíritos comprometidos, na maioria das vezes, porém, se não são santos, devem exercer santamente a mediunidade, quer dizer, sem maculá-la, sem criar máculas para o exercício da mediunidade, sem conspurcá-la, sem contaminá-la, né, com as suas próprias imperfeições. Daí porque fundamental a reforma do caráter, a reforma do pensamento, assumir o seu compromisso e, em último plano agora, né, o estudo e a reflexão permanentes. Eu acho que esses 3 elementos são fundamentais para o exercício da mediunidade com Jesus. Né? Assumir, de fato, o compromisso, reformar o seu caráter, o seu pensamento, né, e exercitar a sua vontade. Esse é também fundamental, o exercício da vontade para que as coisas de fato aconteçam no plano objetivo, no plano substancial, né? E estudo e reflexão permanente. Não há aquele médium que possa dizer, já não preciso mais estudar, já sei tudo sobre mediunidade. Absolutamente não. O médium que faz isso é um médium que está muito próximo, eu diria, muito próximo, eu diria, do fracasso no exercício da mediunidade. Ele pode ir até um determinado ponto, mas ele vai precisar
reforçar o seu conhecimento e, sobretudo, ampliar a sua consciência. Porque por mais conteúdo que ele conheça, a ampliação da consciência só se dá pela vivência. E é fundamental que ele alie conhecimento com vivência. Sem isso, a mediunidade fica incompleta. Ela não é uma mediunidade com Jesus. É claro que, dadas algumas circunstâncias, alguém pode dizer, mas no início não era assim. Quando não se tinha conhecimento e se exercia a mediunidade, se usava somente da boa vontade e aquilo dava certo. Pode ser. Mas hoje já não é assim. Com todos os recursos à nossa disposição, não se pode mais esperar o médium desavisado, aquele que não é capaz de discernir quando ele está diante de um mistificador ou quando ele está diante de um espírito de outra ordem, de outra categoria. O médium que desenvolve a sua mediunidade, que estuda com afinco e que, sobretudo, assume, de fato, o compromisso que ele estabeleceu no plano espiritual, esse médium é aquele que serve a Jesus, dentro da mediunidade responsável, dentro de uma mediunidade produtiva, dentro de uma mediunidade que enobrece, que consola, que esclarece e que ilumina as consciências. Era isso, meus amigos. Eu fico muito grato pela oportunidade que me deram de falar de um tema tão empolgante, tão bonito e tão necessário. A todos os trabalhadores da Casa Tiormindo, aquelas pessoas que estão nos assistindo, mesmo que não sejam os trabalhadores, aos dirigentes da casa, enfim, a todos que fazem parte dessa seara, pedimos a Deus que os abençoe, que os ilumine, tanto quanto ilumine a humanidade inteira, que passa por um momento muito difícil, mas que certamente será superado a partir dos nossos pensamentos, será superado a partir das nossas ações, mantendo sempre o otimismo, porque Jesus continua no leme dessa embarcação, ele não nos deixa a sós no meio da tempestade. Ele seguramente está conosco agora, mas é óbvio que ele está aguardando que nós tomemos as decisões, as medidas que são fundamentais, necessárias para mitigar, para abrandar as consequências desse momento. Mas ele continua observando. Ele não nos deixará à deriva. No momento certo, ele trará de novo a embarcação, se for necessário, para a rota segura que vai nos levar ao porto da regeneração planetária, que é o que todos nós aspiramos. Um abraço a todos. Jesus nos abençoe agora e sempre.